Jair Bolsonaro participa da cerimônia de religamento do Alto Forno 1 da Uzi Minas. Acompanhe com a gente. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico obrado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso bem à própria morte. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil nos une denso um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pávido conosco, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berços esplêndidos, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos vozes têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lar para o que ostentas estrelado, e digo eu verde louro dessa fâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, em quem ninguém te adora, a própria morte, terra adorada, entre outras mil, és o Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Podem, por gentileza, se assentar. Gostaríamos, então, nesse dia tão especial, de registrar e agradecer as seguintes presenças: do senador Carlos Viana, demais parlamentares federais, estaduais e municipais. Agradecemos aos secretários de Estado do Governo de Minas Gerais, autoridades militares da Federação e do Estado, prefeitos do Colar Metropolitano do Vale do Aço. Registramos e agradecemos representantes do Poder Judiciário, ao Guilherme Poggiali, representante da Térnio, acionista da Uzi Minas, conselheiros da Uzi Minas, senhores vice-presidentes da Uzi Minas, diretores da Uzi Minas. Registramos e agradecemos diretores das demais empresas da Uzi Minas, clientes e parceiros da Uzi Minas, colaboradores e colaboradoras da Uzi Minas, lideranças institucionais, religiosas, regionais e comunitárias, profissionais da imprensa. Muito grato pela presença de todos. O dia de hoje é de grande importância para a Uzi Minas. Temos a honra de contar com a presença do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, do governador de Minas, Romeu Zema, e de convidados como
colaboradores que tanto fez e representa para esta Usiminas, essa super usina. A retomada do Alto Forno 1 na nossa usina de Ipatinga tem um simbolismo e um significado muito grande para a Usiminas, paralisado desde 22 de abril em função da pandemia do Covid-19. A reativação do equipamento reforça o quanto a Usiminas está preparada para crescer com o Brasil. A volta das operações do Alto Forno 1, que para muitos é onde pulsa o coração da indústria do aço, reforça o nosso compromisso em contribuir com os principais desafios industriais do Brasil e a crença da Usiminas no futuro. A história desse equipamento, que entra agora em sua 9ª campanha, está diretamente relacionada à trajetória da companhia. O começo da operação desta usina há quase 58 anos foi oficialmente iniciado quando o Alto Forno 1 foi ativado. O Alto Forno, que está aqui à esquerda de quem está no palco, para que os senhores possam observar, está ali à direita dos nossos convidados, é um equipamento ímpar na cadeia produtiva do aço. É no Alto Forno que produzimos o ferro Gusa, considerado um balizador da competitividade de uma usina. O Gusa segue para a aciaria exatamente isso que está acontecendo, coincidentemente, podem observar, senhoras e senhores, onde passa por vários processos até ser transformado em aço, que depois é laminado e abastece várias indústrias. E é esse aço que sai daqui da usina de Ipatinga, da Usiminas, que está nos carros, nas pontes, nas geladeiras, nas máquinas agrícolas, nas estruturas de energia solar e eólica. É esse aço que colabora para impulsionar nosso país e que contribui para mover o mundo. É esse aço que está presente nas nossas casas e nas nossas vidas de forma tão marcante. E como é produzido esse aço? Por meio do esforço e da dedicação dos colaboradores e colaboradoras da Usiminas. São eles que dão vida a esse equipamento que possui 70 metros de altura e capacidade para produzir 2.000 toneladas de Gusa por dia. Desde sua primeira corrida, já são quase 31 milhões de toneladas de Gusa. E quem faz esses números são as nossas pessoas. Hoje temos aqui 350 dessas pessoas tão importantes para a Usiminas. Elas representam nossos 13.000 colaboradores próprios e 7.000 terceiros. Aos nossos colaboradores e colaboradoras que dia a dia dão vida à Usiminas, uma empresa completa, presente em toda a cadeia de produção do aço. Peço a todos uma singela salva de palmas para todos os colaboradores, senhoras e senhores. Para falar em nome de todos esses colaboradores e sobre a importância de reativarmos o Alto Forno 1, convidamos o presidente da Usiminas, Sérgio Leite. Neste momento, eu peço permissão ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e ao nosso governador Romeu Zema, para facilitar o áudio, retirar a máscara. E estamos aqui mantendo a distância estabelecida no nosso Estado. Excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, ministros que acompanham o nosso presidente da República, prefeito de Ipatinga, Nardielo Rocha, meu companheiro de luta no negócio Aço, Marco Polo de Melo Lopes, presidente executivo do Instituto Aço Brasil, Flávio Roscoe, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, estamos juntos também lá na FIENG, tá? Autoridades e lideranças já destacadas, senhoras e senhores, colaboradores e colaboradoras da Usiminas, o que nós chamamos de equipe Usiminas. Hoje, presidente, é um dia de festa para nós da Usiminas, para nós moradores da cidade de Ipatinga. O senhor já teve, antes de chegar aqui no evento, contato com os nossos
moradores da cidade de Ipatinga, numa das nossas portarias e também com os nossos empregados. Hoje é, sem dúvida, um dia de alegria para todos nós. A retomada da economia brasileira já é uma realidade, presidente. E nessa retomada, o setor aço participa ativamente. E participa ativamente porque o aço está presente em todos os momentos da nossa vida. Está presente nas nossas casas, no nosso trabalho, nas nossas cidades, nos nossos automóveis, nos nossos aeroportos, nas nossas rodovias, nas nossas ferrovias, nos nossos portos, enfim, o aço está presente em tudo na nossa vida. E a indústria do aço, que hoje está entre as 10 maiores produtoras de aço no mundo, tem um papel muito importante no desenvolvimento brasileiro. E nós, da Usiminas, presidente, nós estamos preparados para esse momento importante que hoje simbolizamos aqui em Ipatinga, de retomada do crescimento brasileiro. Nós somos um grupo de empresas, um conglomerado, somos 5 empresas, temos mais de 20 mil pessoas trabalhando nas nossas 5 empresas, são todas empresas industriais, são todas empresas que produzem produtos que vão ser depois transformados pela indústria de transformação brasileira em tudo aquilo que faz parte da nossa vida. O setor aço tem um protagonismo extremamente importante no desenvolvimento econômico de um país. Aço e desenvolvimento, presidente, caminham juntos. E hoje nós estamos aqui para celebrar com um marco que é muito importante para nós, equipe Usiminas. Nós estamos retomando a operação do alto forno número 1 da nossa empresa, símbolo da Usiminas, o primeiro equipamento a entrar em operação nos idos de 1962, quando aqui tivemos a inauguração do nosso alto forno 1, e a partir daí esse alto forno tem estado presente em todos os momentos da nossa história. Esse alto forno representa para nós da Usiminas um marco extremamente importante. E é com uma alegria estupenda que o recolocamos novamente em operação. No mês de abril, no início da pandemia no Brasil, nós tivemos que paralisá-lo pelo impacto que ocorreu na economia brasileira. Mas é com muita alegria que, ao constatar que a economia começava a retomada, nós tomamos a decisão de reativar o nosso forno 1. E esse forno, a partir dele nós produzimos, durante os 58 anos de operação, muita riqueza para o nosso país, para a nossa região, para o Vale do Aço. Presidente, em Minas Gerais, o Vale do Aço representa uma das regiões mais desenvolvidas do nosso estado. Nós somos aqui mais de 50 cidades, mais de 1 milhão de habitantes. A nossa cidade de Ipatinga, ela está entre as 154 cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes. E Ipatinga, presidente, governador, é mais nova que a Usiminas. Ela tem 54 anos e é uma cidade de grande desenvolvimento. E Ipatinga e a Usiminas recebem os senhores todos com muita alegria e muita satisfação. Nós estamos aqui hoje, presidente, assumindo perante o senhor, o governador, os ministros e todos os nossos convidados e todos os nossos colaboradores, o compromisso de trabalhar para tornar o nosso país cada vez mais um protagonista político e econômico no cenário internacional. E nós, da Usiminas, nós, equipe Usiminas, nós estamos preparados para crescer junto com o Brasil. Vamos em frente juntos, sempre firmes no leme. Muito obrigado e sucesso para o nosso país, sob o comando do nosso presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado a cada um dos senhores. Ouvimos o presidente da Usiminas, Sérgio Leite. Neste momento fará uso da palavra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Saúdo o nosso presidente Jair Bolsonaro, presidente da Usiminas, Sérgio Leite,
Cumprimento também todos os ministros de Estado, parlamentares federais, estaduais, secretários de estados que me acompanham, prefeitos da região e colaboradores da Usiminas. Para mim, é uma satisfação estar recebendo o presidente aqui hoje. As vindas do presidente a Minas Gerais nesses 20 meses de governo foram em momentos difíceis. Primeira vez do presidente em Minas foi na tragédia de Brumadinho, que aconteceu na sexta-feira, e logo no sábado o presidente já estava aqui se inteirando da situação. Na outra ocasião, nas chuvas que ocorreram em janeiro, fevereiro desse ano, que afetaram muito o governador Valadares aqui e a região, o presidente também esteve presente. E agora, presidente, uma pauta positiva, chega de tragédia. Então, estamos aqui hoje, reinaugurando o Alto Forno 1, e estamos também num momento de otimismo. A pandemia em Minas Gerais começa a dar sinais claros de que tanto os números de casos quanto de óbitos estão em declínio. Está cedo para comemorar qualquer vitória, mas tudo indica que o pior já ficou para trás. E quero lembrar aqui que todos nós mineiros estamos de parabéns. Nós somos hoje o estado que tem a menor taxa de óbito do Brasil nesta pandemia. E conseguimos isso... E conseguimos isso muito devido à nossa forma de ser. O mineiro é criterioso, o mineiro é desconfiado e, com certeza, fez o distanciamento, tomou as medidas necessárias. Então, Minas é o estado que melhor conduziu. Mas a nossa pauta aqui hoje é outra. Dentro desse contexto aqui, presidente Sérgio Leite, o governo federal, é do conhecimento do senhor, já está iniciando as obras de recuperação da pista do aeroporto do Vale do Aço. O aeroporto em breve será reaberto para operação normalmente e fico muito grato ao governo federal pela iniciativa. Em Minas, ontem, nós anunciamos mais 100 milhões de investimentos do Estado. Vale lembrar que é um Estado falido, mas estamos conseguindo recursos para algumas obras importantíssimas em todas as regiões do Estado. Obras, é lógico, pequenas, são 100 milhões dividido em 8 obras, mas que já vão criar empregos, que vão gerar desenvolvimento. Nesta sexta-feira vou ter o prazer de estar inaugurando uma cervejaria no Triângulo Mineiro. Minas Gerais, no ano passado, em 2019, recebeu mais de 50 bilhões em investimentos. Nos 4 anos do governo anterior, havia sido menos da metade deste valor no total. Estamos recebendo por quê tantos investimentos? Porque estamos tratando bem quem investe, quem gera empregos. Desde o início do meu governo, nós temos sistematicamente desburocratizado, simplificado, digitalizado todos os processos que dependem do Estado, que dizem respeito a questões tributárias e ambientais. O Brasil não pode se dar ao luxo de criminalizar as atividades produtivas. Precisamos, sim, dar condições dignas para quem trabalha, preservar o meio ambiente, mas falar que uma empresa é criminosa porque produz riqueza, não. Precisamos mudar essa cultura. Muito obrigado. Ouvimos, portanto, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Assistiremos agora a um vídeo que apresenta mais detalhes sobre a história do Alto Forno 1 da Usiminas. Vamos assisti-lo.
Uzi Minas é líder no mercado brasileiro de aços planos e um dos maiores complexos siderúrgicos da América Latina. Estamos presentes em toda a cadeia produtiva do aço, desde a mineração até a transformação. Nossa história começou assim. Em 16 de agosto de 1958, o ex-presidente Juscelino Kubitschek cravou a estaca inicial da Uzi Minas. O início das nossas operações foi marcado pelo acendimento do Alto Forno 1 e contou com a presença de outro ex-presidente do Brasil, João Goulart. O forno foi aceso, simbolicamente, com o fogo trazido da Escola de Minas de Ouro Preto, berço da Inconfidência Mineira. Por que o Alto Forno é um equipamento tão especial e importante na cadeia produtiva do aço? Ele é responsável pela produção de gusa, que é o grande balizador da competitividade de uma usina siderúrgica e matéria-prima para a produção do aço. Como o Alto Forno funciona? O coque metalúrgico, o sinter, o minério de ferro bitolado e pelotas são carregados no topo do alto forno. Na região inferior do forno, é injetado ar quente a uma temperatura de 1.200 graus Celsius, além de combustíveis auxiliares como carvão mineral pulverizado e gás natural. Durante a descida da carga, reações químicas acontecem até resultar no ferro gusa líquido, preenchendo o cadinho localizado na base do alto forno. Quando o cadinho enche, uma perfuratriz abre um dos furos de gusa do alto forno que vaza pelo canal de corrida, sendo recolhido pelos carros torpedo que levam o gusa até a aciaria. Os números comprovam a grandiosidade desse equipamento. Ele é um dos 3 altos fornos da usina de Ipatinga e possui 70 metros de altura e uma capacidade de produção total de 2.000 toneladas de gusa por dia. E para a retomada que acontece hoje, foi necessário o trabalho de cerca de 470 pessoas em 96 dias. Eles se dedicaram e cuidaram de cada detalhe com muita técnica e profissionalismo, para que tudo estivesse perfeitamente em ordem para a retomada do equipamento, paralisado desde abril por causa da pandemia de Covid-19. Agora, chegou a hora de marcarmos a retomada do Alto Forno 1, tão emblemático para todos nós. A Uzi Minas tem a satisfação em receber o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, para compartilhar um momento bastante especial de confiança da empresa na retomada da economia e na volta do país a uma trajetória de crescimento. A Uzi Minas está pronta para crescer com o Brasil. Crescer com o Brasil. Senhoras e senhores, faremos agora o descerramento da placa que marca a retomada do Alto Forno 1. Convidamos o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o presidente da Uzi Minas, Sérgio Leite, e o presidente do Instituto Aço Brasil, Marco Polo Melo, para esse descerramento. Na placa lê-se: estamos prontos para crescer com o Brasil. Retomada do Alto Forno 1. Solenidade de retomada do Alto Forno 1 da Uzi Minas, e que está pronta para crescer com o Brasil e para contribuir com os principais desafios industriais do país.
Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. Romeu Zema, governador do estado de Minas Gerais. Nardielo Rocha, prefeito municipal de Ipatinga. Sérgio Leite de Andrade, presidente da Usiminas. Ipatinga, 26 de agosto de 2020. Convidamos a permanecer de pé o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o presidente da Usiminas, Sérgio Leite. As demais autoridades podem se sentar, por gentileza. Senhoras e senhores, começamos nesse momento a contagem regressiva para que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e o presidente da Usiminas, Sérgio Leite, possam acionar as operações do Alto Forno 1. Vamos à contagem regressiva. Podem acionar, senhores. Obrigado a todos. Senhoras e senhores, para o pronunciamento final, convidamos o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar em Minas Gerais, entre amigos. Afinal de contas, eu tenho esse estado como o segundo estado natal. E tenho uma excelente recordação de Juiz de Fora, em especial da Santa Casa, a qual considero a minha segunda maternidade. Por questão de minutos, logicamente Deus em primeiro lugar, e depois os profissionais de saúde salvaram a minha vida. E hoje estou aqui, e confesso, muitas vezes não sei como consegui chegar aqui, com tanta coisa contra, mas nós sabemos que Ele decide a nossa vida e não nos dá um peso maior daquele que nós não podemos carregar. Prezado governador Zema, uma satisfação estar ao teu lado. Parabéns pela maneira como o teu estado se comportou na questão do Covid. Senhores deputados, senhores parlamentares, tem 14 aqui. Eu citaria o Carlos Viana, meu senador, e em nome da Alê Silva, a mais votada de Ipatinga, eu saúdo os demais. Bem como um deputado estadual perdido aqui, o Bruno Engler, meu velho amigo aí. Satisfação. Prezados ministros, Bento Albuquerque, Braga Neto, Marcelo Alvo Antônio, mineiro, e General Augusto Heleno, presidente da FIENG, Flávio Roscoe, presidente executivo do Instituto Aço Brasil, Marcos Polo de Mello, prezados funcionários, trabalhadores dessa empresa que nos orgulha a todos, senhores e senhoras. O dia que eu for elogiado pela imprensa, pode ter certeza que o Brasil está indo mal. Lamento ter uma imprensa, em grande parte, que se comporte dessa maneira. Mas vale a pena alguns comentários. Há poucos meses, tínhamos uma notícia que o presidente americano sobretaxaria o nosso aço. E a imprensa me criticou. Amigo do cara, vai taxar o aço? E eu segurei, quieto, por quase 30 dias. Obviamente, conversei com o Trump. Tenho um profundo respeito e admiração por ele. E acabou que 30 dias depois, o aço não foi sobretaxado. Tivemos um problema agora também, sem entrar em muitos detalhes. Cada país cuida da sua economia e nós sabemos que há muito interesse de outras nações no nosso querido e riquíssimo Brasil. E pelo que tudo indica, essa nova negociação, que seria primeiro uma redução na cota de exportação nossa, importação deles,
estaria para acontecer ou teríamos um outro problema. Buscamos solução, Del Nero, Tereza Cristina participou disso, apesar de não ser a área dela, equipe econômica, Almirante Bento, das Minas e Energia, e resolvemos, não como nós queríamos, mas também não como outro país queria. Chegamos a um bom termo. Isso faz parte do bom relacionamento que o nosso governo tem com o exterior, bem como pela equipe de ministros que nós botamos. Nunca se viu no Brasil uma equipe de ministros montada basicamente pelo critério técnico. Assim também se combate a corrupção, matando na raiz, na origem, o interesse de alguns e de alguns grupos que sempre sobreviveram disso na política nacional. Falando em retomada do crescimento, nós assumimos em janeiro de 2019, tínhamos alguns problemas, o governo Temer deu uma pequena arrumada na questão econômica do Brasil e nós pegamos o Brasil numa situação um pouco complicada. Nos esforçamos, aprovamos vários projetos, contamos com a participação de grande parte dos colegas da Câmara e do Senado, e estávamos indo relativamente bem. A tendência desse ano era crescer 3%. Mas, infelizmente, apareceu um imprevisto, o tal do vírus que veio de fora para cá. E, obviamente, o governo federal buscou fazer a sua parte e fez. O nosso Supremo Tribunal Federal me tirou muitos poderes e nós colaboramos com os governadores e prefeitos, não só recompondo perdas de ICMS, de ISS, bem como com materiais, com recursos, com projetos, como ontem nós, via decreto, renovamos por mais 2 anos um auxílio para micros e pequenas empresas, onde atingimos em cheio de forma positiva a rede de bares e hotéis, até tivemos um evento ontem à noite em Brasília, e obviamente eu comecei a falar sobre isso. A competência passou a ser de governadores e prefeitos. Eu comecei a falar, não apenas uma opinião, comecei a pesquisar, a ver como o mundo estava tratando esse problema. E a primeira coisa, nós sabemos que o vírus mata, lamentamos as mortes, não só essas, como todas as mortes. Todo mundo aqui já teve um parente, um amigo que se perdeu, e nós lamentamos isso daí. Mas devemos enfrentar, não podemos simplesmente ficar em casa a vida toda, né? Porque tem muita gente, em especial os informais, que não poderiam naquela época ficar mais que 4, 5 dias em casa. Fizemos a nossa parte, fui muito criticado. E agora, há poucos dias, o senhor diretor-geral da OMS declarou que vida e economia não pode ser tratada de forma dissociada. Entendeu aquilo que falávamos lá atrás. E também disse o senhor Tedros de que nós temos que aprender a conviver com o vírus mesmo após a vacina. Qualquer vírus, qualquer doença, é isso que acontece. Raramente se consegue uma cura definitiva para aquilo. Mas isso, as políticas que foram adotadas no mundo todo, proporcionaram um grande baque na economia. E o Brasil, pode ter certeza, muitos já reconhecem, foi um dos países que melhor enfrentou essa questão com as medidas tomadas. Aí eu falo por mim, governo federal, atendendo aí ao maior número de pessoas que necessitavam, em especial aqueles desassistidos, né, os invisíveis ou os informais, que chega na casa de 65 milhões de pessoas, onde nós criamos um auxílio emergencial, para durar 3 meses no primeiro momento. Quando chegou no 3º mês, prorrogamos mais 2 meses. Completamos agora, em agosto, 5 meses do auxílio emergencial de R$ 600. Isso custa ao Brasil aproximadamente 50 bilhões de reais por mês. É uma conta pesada. Sabemos que os R$ 600 é pouco para muita gente que recebe, mas é muito para o país que se endivida. E, lamentavelmente, como é emergencial, temos que ter um ponto final nisso. Não podemos, ad eterno, bancar 65 milhões de pessoas com 600, 1.200 e algumas até com 1.800 por mês. E nós resolvemos, então, estendê-lo até dezembro. O valor não será 200,
nem 600. Estamos discutindo com a equipe econômica. Bem como, quando se fala da imprensa, ontem discutimos a possível proposta do Renda Brasil. E eu ontem falei, está suspenso. Vamos voltar a conversar. A proposta que uma equipe econômica apareceu para mim não será enviada ao parlamento. Não posso tirar de pobres para dar para paupérrimos. Não podemos fazer isso aí. Como, por exemplo, a questão do abono para quem ganha até 2 salários mínimos. Seria, né, um 14º salário. Não podemos tirar isso de 12 milhões de pessoas para dar para um Bolsa Família ou um Renda Brasil, seja lá o que for o nome desse novo programa. Ou o Brasil começa a produzir, começa a realmente fazer o plano que interessa a todos nós, que é o melhor programa social que existe, que é o emprego, ou nós estamos fadados ao insucesso. Não posso fazer milagre. E conto com todos os brasileiros para que cada um faça o melhor de si para tirar o Brasil da situação difícil que se encontra, que não é de hoje. Nós somos um país abençoado. Sempre disse, desde lá de trás da pré-campanha, quando viajei sozinho, né, para alguns países do mundo e aqui dentro do Brasil também. Como é que pode Israel, que não tem nada, ser o que é? Como é que pode o Brasil ter tudo isso aqui e nós estamos numa situação bastante complicada? Precisamos, sim, gerar emprego, trabalhar e que cada um, na medida do possível, busque o seu sustento com o suor do próprio rosto. Esse é o nosso lema, além de outras medidas, mas sem querer me alongar aqui. Estou muito feliz de estar numa empresa como essa, que é um orgulho nacional, uma das melhores e maiores empresas do Brasil, que realmente levam divisas, trazem divisas e produzem aqui o que interessa a nossa construção de maneira geral. Então, estou muito feliz e grato a todos vocês. E dizer-lhes, indo para o encerramento, o que aconteceu agora há pouco comigo na entrada. Graças a Deus tem acontecido em qualquer lugar que eu vá do Brasil, seja o Nordeste, o Norte ou o Sul. Aqui estamos, aqui no Sudeste. Temos um tratamento excepcional. Meus jovens políticos, a maioria eu não conheço, porque chegaram esse ano, porque eu deixei o Congresso aí, esse ano não, chegaram no ano passado, eu cheguei ao Congresso aí em 1991, não os encontrei lá. Isso que acontece aqui não tem preço para um político ser tratado de forma carinhosa por esse povo maravilhoso que é o nosso. E grande parte de vocês, aqui a maioria, aqui todos, a grande parte lá no Congresso, tem colaborado e muito para que o Brasil realmente retome o seu crescimento e assim traga felicidade ao nosso povo do Brasil. Muito obrigado a todos, Brasil acima de tudo, Ipatinga, né? Ipatinga acima de todos e Deus abençoe o nosso Brasil. Ouvimos, portanto, o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Essa cerimônia está encerrada. Tá aí, nós acompanhamos ao vivo, direto de Ipatinga, em Minas Gerais, a participação do presidente Jair Bolsonaro na cerimônia de religamento do Alto Forno 1 da usina Usiminas. Esse alto forno que produz o ferro Gusa há 58 anos, primeira etapa da fabricação de aço, estava desativado desde 22 de abril, quando a pandemia fez cair a demanda pelo aço nacional. E o presidente hoje participou do acionamento do comando que religa esse forno e o coloca novamente em operação. Mais informações você acompanha ao longo da nossa programação. Continue com a gente. Até mais.